Nós estamos com a série Prosperar. E hoje é a quarta mensagem dessa série. E eu quero falar, irmãos, nessa noite sobre 4 princípios que geraram prosperidade na vida de Abraão. Repita comigo bem forte e diga: 4 princípios que geraram prosperidade na vida de Abraão. Irmãos, há uma grande importância de nós termos conhecimento de Deus e da palavra de Deus. Quando nós temos conhecimento de Deus e da palavra de Deus, nós entendemos profundamente algumas coisas que são necessárias nós aprendermos. E uma delas é saber sobre prosperidade. Uma prosperidade real, verdadeira e bíblica. Existe a prosperidade fantasiosa e existe a prosperidade bíblica. E a prosperidade bíblica, ela é de Deus. Porque é realizada por Deus e está na palavra de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre 4 princípios que geraram essa prosperidade na vida de Abraão. Porque foi Deus que gerou isso na vida de Abraão, não foi qualquer um, não foi o homem, não foi qualquer um, foi Deus que gerou isso no coração de Abraão. Então 4 princípios que Deus trabalhou na vida de Abraão para fazer dele um homem abençoado, próspero. Ser abençoado e ser próspero é a vontade de Deus. Deus me chamou e Deus te chamou para que você possa ter uma vida abençoada e uma vida próspera. Isso é plano, isso é propósito de Deus, não é errado. Não é errado você ser abençoado, não é errado você ser próspero. Agora, existem princípios que Deus trabalha na minha vida e Deus trabalha na sua vida. Deus queria fazer isso na vida de Abraão, que aqui nessa época se chamava Abrão. Mas houve princípios importantes, que são princípios que nós vamos aprender nessa noite. O primeiro princípio foi o princípio de renúncia. Renúncia. Gênesis, aqui no versículo 1, capítulo 12, verso 1, diz assim: E o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Então a primeira palavra de Deus para Abraão foi sobre renúncia. Deus diz assim: Abraão, eu quero fazer algo especial na sua vida. Mas para mim fazer esse algo especial na tua vida, é preciso que você saia do seu mundo, do mundo aonde você está. Que você saia do costume aonde você está. Que você saia da condição que você está. E que você venha andar comigo. Venha caminhar comigo. Que você venha para a minha presença. É a presença de Deus é que gera o melhor na nossa vida. É a presença de Deus é que gera a verdadeira prosperidade na nossa vida. A presença de Deus. Então eu preciso entender a importância de andar com Deus. E Abraão foi desafiado a deixar tudo, o seu mundo, a sua terra, para caminhar com Deus, para andar com Deus. A primeira palavra de Deus foi sobre renúncia. O Senhor mandou sair da sua terra. Deus o chamou para andar com Ele, para estar na presença dEle. O que isso significa? O que significava para Abrão? Deixar a sua área de conforto. Isso significava deixar a sua área de conforto e partir para um lugar incerto. Deus não disse para ele qual lugar. Vem andar comigo. Vem estar na minha presença. Deus não disse o lugar. Ele está sob a dependência de Deus. Ele ia viver sobre a dependência de Deus. Então entenda aqui. Deus estava chamando ele
para sair da terra dele, para sair da condição dele, para sair do costume dele, para estar com ele, para andar com ele, para estar debaixo da direção dele, debaixo da vontade dele. Irmãos, há muitas pessoas que querem crescer, há muitas pessoas que querem prosperar, há muitas pessoas que querem avançar na vida. Quem é que não quer crescer? Todo mundo quer crescer, todo mundo quer prosperar, todo mundo quer algo novo. Só que as pessoas querem tudo isso, quer uma novidade de Deus, quer uma vida abençoada, quer que as coisas caminham bem, quer que tudo dê certo na vida deles, mas não querem ter uma vida de renúncia. Não existe bênção, uma vida abençoada sem renúncia. Não existe uma vida bem-sucedida sem renúncia. Para você ter uma vida abençoada, para você ter uma vida, irmão, onde as coisas caminham certo, onde você colocar os pés e dá certo, onde você colocar as mãos e dá certo, as coisas encaixarem, é preciso ter uma renúncia. Há uma necessidade de uma renúncia. Pastor, o que eu tenho que renunciar para ser abençoado? O que eu tenho que renunciar para ter uma vida próspera, abençoada? Primeiro, irmão, renunciar ao mundo. Renunciar à vontade do mundo. Renunciar às coisas do mundo. Não tem como você prosperar, crescer, ter uma vida abençoada, dividindo entre Deus e o mundo. Então eu preciso ter uma renúncia, renunciar à vontade do mundo. Então muitas pessoas querem uma vida melhor, uma vida abençoada, onde Deus coloca as mãos, onde tudo pode dar certo, mas não quer renunciar do mundo. Não quer renunciar das coisas do mundo. Segundo, irmãos, nós precisamos ter uma renúncia da nossa vontade própria. A gente precisa aprender a ter uma renúncia da nossa vontade própria. Não é mais a minha vontade. Eu estou andando com Deus, eu estou caminhando com Deus, não é mais a minha vontade, mas é a vontade de Deus dentro de mim. É o propósito de Deus dentro de mim. Quando Deus disse assim, Abraão, sai aí da tua terra, sai aí do seu mundo e vem andar comigo. Vem caminhar comigo, vem aprender comigo, vem estar comigo. Deus estava dizendo para ele, sai da sua vontade própria, sai do que você acha, sai do que você pensa e deixa a minha vontade prevalecer na tua vida, deixa a minha vontade prevalecer no teu coração. Paulo, ele diz assim, olha, não sou eu mais o Paulo, não sou eu mais o Saulo, quem vive, mas agora Cristo vive em mim. Cristo está em mim. Não é mais a vontade do Saulo, não é mais a vontade do Paulo que prevalece. Mas dentro de mim agora prevalece a vontade de Deus. Dentro de mim agora prevalece o propósito de Deus. Quer ter uma vida abençoada? Quer ter uma vida bem-sucedida, irmão? Aonde você colocar as mãos, onde você colocar os pés, Deus honrar você, Deus te honrar em todas as coisas. Então você precisa renunciar ao mundo, você precisa renunciar à vontade própria. Tem muita gente que quer crescer, quer ser abençoado. Eu quero, pastor, crescer em todas as áreas da minha vida, mas tem que ser do jeito que eu quero. Tem que ser da maneira que eu estou pensando. Tem gente, irmão, que ele não deixa isso. Tem que ser o que eu acho, tem que ser o que eu penso. Eu não abro mão do que eu acho, eu não abro mão do que eu penso. Eu sou assim, vou morrer assim, eu acho dessa maneira, eu penso dessa maneira. Não tem como Deus entrar, não tem como Deus abençoar. Abraão precisou entender que precisava ter uma renúncia. Você precisa entender que precisa ter uma renúncia para você ser abençoado. Então Deus diz assim, Abraão, se você for corajoso, tiver coragem de sair do seu sistema, tiver coragem de sair deste mundo, da vontade desse mundo, do propósito desse mundo, da sua vontade própria, verso 2, eu farei de ti uma grande nação. E abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu vou engrandecer o teu nome, eu vou te honrar, eu vou te abençoar.
Então entenda, eu estava lá fora no mundo, você estava lá fora no mundo, nós estávamos na nossa vontade própria, mas um dia Deus me chamou, um dia Deus te chamou, Deus nos chamou para a presença dEle, Deus nos chamou diante dEle, Deus nos chamou para caminhar com Ele, e Deus quer realizar coisas grandes na minha vida, Deus quer realizar coisas grandes na sua vida, na nossa vida, mas é preciso ter uma renúncia, quem está entendendo, irmão? Se eu não tiver coragem de renunciar ao mundo, à vontade do mundo, à vontade da carne, a minha vontade própria, não tem como Deus trabalhar na minha vida. Mas se você tiver essa coragem, ele diz assim, eu engrandecerei o teu nome, eu vou te abençoar, né? Você terá uma vida abençoada e será a própria bênção. No verso 3 ele diz, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti, Abraão. Eu vou te honrar, eu vou te abençoar. Meu irmão, Deus quer te honrar, Deus quer te abençoar, Deus quer fazer coisas grandes na tua vida. Mas entenda isso, é preciso uma renúncia. E Abraão teve coragem de fazer uma renúncia em favor do melhor de Deus na vida deles. Segundo, irmãos, mudança de caráter. Mudança de caráter. Quando Abraão, ele larga tudo e ele começa a andar com Deus, a segunda palavra de Deus para Abraão foi sobre o seu caráter. Enquanto ele estava ali, largou tudo, ele estava caminhando com Deus, a sua personalidade foi moldada. Ele sai da vontade própria, ele sai do seu mundo, ele sai do que ele achava, do que ele pensava, e ele começa a andar na vontade de Deus, no propósito de Deus, e ele vai se entregando a Deus e andando com Deus. Quando ele vai se entregando a Deus e andando com Deus, Deus começa a trabalhar na personalidade, Deus começa a trabalhar na personalidade dele. Deus começa a moldar a personalidade dele, Deus começa a moldar o caráter dele. Abraão, por 2 vezes, ele erra. Por 2 vezes nessa caminhada, ele deixa a mentira mover a vida dele. Porque Sara, que era sua esposa, por 2 vezes ele anunciou para os reis e para as pessoas que ela era sua irmã, com medo de morrer. Com medo de que eles o pudessem matar naquela terra, matar ele, matar a Sara. Ele diz, olha, vamos falar que nós somos irmãos. Ele deixou a mentira dominar. Não tem como você crescer, prosperar, ter a bênção de Deus debaixo de mentira. Por isso que é preciso Deus moldar o nosso caráter. Ninguém pode prosperar, ter uma prosperidade verdadeira, uma bênção verdadeira, se tornar uma bênção de Deus debaixo de mentira. Quantas pessoas querem crescer, querem, pastor, eu preciso da bênção, eu quero ser uma pessoa abençoada por Deus, mas querem construir essa bênção debaixo de mentira, puxando o tapete de alguém. Querem construir uma vida próspera, puxando o tapete de alguém, enganando, mentindo. Quantos profissionais, pessoas que têm profissões maravilhosas, poderiam estar bem, poderiam crescer, tem até a presença de Deus na vida deles, mas estão construindo profissão em cima de mentira. Mentem para os clientes, mentem para as pessoas. Não queira, irmãos, construir o melhor da tua vida debaixo de mentira, porque Deus não entra. Não queira construir nada na tua vida puxando o tapete de alguém, sem honra, porque Deus não entra. Então agora Deus começa a trabalhar na personalidade dele, a mentira. E ele quase morreu por causa disso, mas Deus entrou. Deus teve misericórdia. Deus tratou com ele. Para Abraão chegar na plenitude do que Deus queria, seu caráter precisava ser transformado por Deus. Para você chegar na plenitude do que Deus quer, Deus tem um plano maravilhoso, Deus tem um propósito maravilhoso, Deus tem algo maravilhoso, grandioso para se cumprir na tua vida. Mas para você chegar nessa plenitude do que Deus quer, a plenitude da bênção, se cumprir a plenitude do que Deus quer na tua vida, irmão, deixa Deus moldar o seu caráter. Deixa Deus trabalhar. Nossas palavras precisam mudar. Palavras que saem da nossa boca precisam mudar. Nossos gestos precisam mudar.
Abraão começou a aprender com Deus que as palavras dele tinham que ser diferentes. O gesto dele tinha que ser diferente, as ações dele precisavam ser diferentes. Diante de Deus, as nossas palavras precisam mudar, o nosso gesto precisa mudar, as nossas atitudes no dia a dia precisam mudar, precisa ser moldada por Deus para a gente chegar na plenitude da bênção. Tem gente querendo chegar lá, irmão, mas não deixa Deus moldar caráter. Não deixa Deus trabalhar. O Senhor definiu que tudo que Ele falasse ou fizesse teria que ser abençoado. Você vai andar comigo e eu vou te ensinar. Tudo que sair da tua boca vai ser abençoado. Todo gesto seu vai ser abençoado. Mas você precisa aprender o gesto certo, as palavras certas, a maneira certa. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Quem está entendendo aí, gente? E a gente precisa estar aberto para isso. Porque às vezes Deus quer tratar com a gente não deixa. Às vezes Deus quer tratar com o nosso caráter, a gente não deixa, irmão, a gente não muda. Você é um cristão, você é um servo de Deus, é uma serva de Deus, é alguém que está na igreja com uma palavra na mão, em nome de Jesus. Você precisa ser diferente, irmão. Aonde você estiver. Para mim ter essa bênção na minha vida, ser uma pessoa próspera, eu preciso crescer em todos os ângulos e aspectos. Tem muitas pessoas que acham que prosperidade é só o financeiro, não é. Eu já disse aqui que não é. Nós precisamos ser moldados por Deus para crescermos em todos os aspectos, prosperar em todos os aspectos diante de Deus. Então, por isso, ele teria que fugir de tudo que não fosse bom ou proveniente do Senhor. Ele teria que ter ali uma decisão de fugir do que não agradava a Deus. Você precisa ter coragem de fugir do que não agrada a Deus. Abraão, ele aprendeu isso. A sair fora, a correr de tudo que não agrada os olhos de Deus. Se você fugir de tudo que não agrada os olhos de Deus, pode ter certeza de uma coisa: Deus vai te abençoar. Deus vai tornar a tua vida uma vida abençoada. Para crescer, para prosperar, para ser abençoado, para receber mais de Deus, nós precisamos deixar Deus modificar. Nós precisamos deixar Deus moldar o nosso caráter. Então, Abraão, ele ouviu a voz de Deus, saiu do seu mundo, saiu da sua condição, e ele aceitou andar com Deus, começou a andar com Deus, novidade de vida, nova vida. E agora, Deus começa a trabalhar e moldar o caráter dele. Terceiro, depois de uma renúncia, de deixar Deus moldar o caráter. Ele já havia renunciado à sua terra, o seu mundo, para andar com Deus. O seu caráter já estava sendo tratado por Deus. Agora Abraão poderia sonhar com coisas maiores. Ele poderia ter sonhos de coisas maiores. Meu irmão, quando você faz uma renúncia do que não provém de Deus, quando você faz uma renúncia do mundo, você faz uma renúncia da vontade da carne, você faz uma renúncia da vontade própria e você começa a andar com Deus e deixa Deus tratar o seu caráter, a sua vida, trabalhar em você. Então agora você tem direito de sonhar coisas maiores. Você pode sonhar com coisas maiores. Não é errado sonhar. Não é errado deixar Deus moldar, trazer coisas maiores na tua vida. E Abraão, então, ele começa a sonhar. Ele começa a gerar dentro deles sonhos extraordinários. Irmão, nunca pare de sonhar. Sonhe todo dia. Sonhe em todo momento com coisas extraordinárias, com coisas grandes. Ainda que alguém diga que não há possibilidade. Ainda que alguém diga que não pode acontecer na tua vida.
que não vai acontecer na tua vida. Não pare de sonhar por causa de palavra negativa de alguém. Não pare de sonhar porque alguém não teve coragem de fazer uma renúncia. Alguém não teve coragem de ter caráter tratado. E agora vem dizer para você que não vai acontecer na tua vida, que não tem possibilidade de acontecer na tua vida. Se você teve essa coragem de renúncia, de ter um caráter tratado, você tem direito de sonhar e ninguém pode matar os seus sonhos no nome de Jesus. Ninguém pode destruir os seus sonhos no nome de Jesus. Abraão, ele sonha. E o maior sonho dele era ter um filho. E Deus, então, ele chega, visita ele, e Deus diz assim: Abraão, eu vou te dar esse filho. Eu vou realizar o maior sonho da tua vida. Eu vou realizar o maior sonho do teu coração. Eu vou te dar um filho. Um homem sem sonhos é um homem morto. Um homem que não é capaz de sonhar, meu irmão, é morto. Deus nos deu a mente com capacidade para a imaginação. Imagine o que você quer. Imagine o que você quer, irmão. Nunca deixe de imaginar. Imagine a casa que você quer, não é errado. Imagine. Imagine você saindo do aluguel. Você saindo para sua casa própria. Que casa que você quer que Deus te dê. Imagine o seu carro. Imagine a sua carteira de motorista. Imagine o curso que você quer fazer na faculdade. Imagine você formado. Imagine você dentro de uma grande empresa. Imagine, irmão, você com seu negócio próprio. Não é errado imaginar. Não é errado sonhar. Nós podemos sim imaginar, sonhar o que queremos, aonde queremos chegar, porque Deus quer ver isso dentro de nós. Deus quer ver isso dentro de nós. Pastor, sabe, eu nem preciso de nada disso, pastor. Eu não preciso de nada, não. Então Deus não vai te dar nada, porque você não precisa de nada. Você não sonhou com nada, você não imaginou nada. Deus não vai ser culpado amanhã. Porque Deus quer realizar, Deus quer te dar, Deus quer fazer. Deus pode fazer. Ele diz: eu vou realizar o seu sonho, Abraão. Eu vou realizar o que está dentro de você. E Abraão, então, ele sonha. Seu filho. O tempo passa. Aquele filho ainda não havia chegado. Sua esposa não tinha condições de ter filho. E chega um tempo na vida de Abraão, um momento que ele entrou numa tenda da acomodação. Que ele entrou numa tenda da dúvida. Estou chegando aos 100. Sara está chegando aos 90. E então Abraão, ele começa a pensar e achar: olha, isso não tem mais condições de acontecer na minha vida. O meu sonho não tem mais condições de ser realizado. Eu acho que Deus não vai me realizar os meus sonhos. Meu irmão, há um momento na nossa vida, há um instante na nossa vida, que nós agimos como um Abraão aqui, ó, que entramos numa tenda de acomodação, que entramos numa tenda da dúvida, e começamos a achar que o nosso sonho não vai ser mais realizado. Porque Deus disse para ele assim: eu vou te dar um filho. Eu vou realizar o seu sonho. Deus não disse a hora, Deus não disse o dia, Deus não disse o momento. Deus é Deus que realiza sonhos. Mas Deus tem o dia dele, Deus tem a hora dele, Deus tem o momento dele. Amém, gente? Deus tem um momento dele, a hora dele. E na hora de Deus, no momento de Deus, não tem ninguém que impede.
Tem muita gente que diz assim, pastor, sabe, eu queria tanto, o meu sonho é ter uma carteira de motorista, pastor. Ó, eu já levei 5 pauladas para a testa fora, eu vou até desistir. E entra na tenda da acomodação, e entra na tenda do desânimo, entra na tenda da dúvida, não tem capacidade não, Deus falou, mas não, eu acho que esse sonho não vai ser realizado, não. Morre de medo dos homens de preto que entram lá dentro do carro no dia do teste. Só que você precisa entender uma coisa, irmão. Põe uma coisa dentro de você. Maior é o que está dentro de você. O dia que for o dia escrito por Deus, o dia que for o dia determinado por Deus, pode entrar até 10 homens de preto dentro do carro, meu irmão. O dia que for determinado por Deus, não há nenhum homem de preto que vai impedir o que Deus vai colocar nas tuas mãos. Não há. Deus cega eles todos. Porque Deus é maior. O Deus que te deu o sonho é maior do que toda dificuldade que tiver na frente. Amém? O Deus que plantou o sonho dentro de você, que gerou o sonho dentro de você, Ele é maior do que a esterilidade. Ele é maior. Abraão, então, ele entra dentro da tenda da acomodação, da tenda da dúvida, e diz, não vai mais acontecer na minha vida, acho que não tem mais jeito para mim. Muitas vezes a gente faz isso. Entra nessa tenda da dúvida, entra nessa tenda da acomodação, acha que está demorando, acha que Deus não vai mais fazer, mas o que Deus prometeu, Ele é Deus para cumprir. Se foi Deus que prometeu a bênção na tua vida, pode ter certeza de uma coisa, Ele é Deus para cumprir, seja o que for. Quando Deus viu Abraão dentro da tenda, da acomodação, da dúvida, porque você dentro da tenda da acomodação, você não enxerga, irmão. Você não enxerga as coisas grandes lá fora. A tenda tampa, a dúvida tampa, o medo tampa, a falta de fé tampa. E você dentro dessa tenda, você não consegue enxergar as coisas grandes de Deus, que Deus está preparando lá fora. Às vezes você está achando que não vai acontecer, às vezes você está achando que não tem possibilidade, tem alguém dizendo que não tem possibilidade, e Deus está lá fora trabalhando, preparando coisas sobrenaturais para colocar na tua mão. Quando Deus viu Abraão ali, Deus então vai naquele lugar, Deus visita aquele lugar, e quando Deus ele move naquele lugar, ele diz assim, Abraão, sai desta tenda, vem para fora. Qual tenda que você está dentro dela, irmão? Qual tenda que você entrou dentro dela? Que a dúvida não te deixa crer. Qual tenda que você entrou e você está ali dentro dessa tenda só olhando para baixo, só angustiado lá dentro? Que tenda é essa? Eu quero dizer uma coisa para você, que o Deus de Abraão é o mesmo Deus de hoje, o poder dele não acaba, o poder dele é o mesmo, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente, o mesmo Deus que visitou Abraão, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite, é o mesmo Deus que está diante da tua tenda, é o mesmo Deus que te diz nesta noite, filho, sai dessa tenda hoje, sai para fora hoje, sai dessa dúvida hoje, sai hoje para fora. Sai dessa tenda hoje. Abraão ouviu a Deus, a voz de Deus. E ele então levanta naquela tenda e ele sai. Quando ele sai para fora, Deus diz assim, Abraão, olha para o céu, olha para cima. Deus não mandou ele olhar para trás. Fica olhando para trás lá, meu filho. Fica lá olhando lá o que não acontece, não. Deus não mandou ele olhar para baixo. Deus não mandou ele olhar para os lados. Mas Deus assim, Abraão, olha para o céu, meu irmão, a palavra do Senhor para a tua vida nesta noite, sai dessa tenda e olha para o céu, sai dessa tenda e olha para Deus, sai dessa tenda da dúvida e olha para a glória de Deus, não olha o que não tem possibilidade de acontecer, não olha o que estão dizendo que não vai acontecer, sai da tenda hoje, sai para fora hoje e olha para a glória de Deus, olha para o alto, olha para Deus, olha para os céus.
E a Bíblia diz que então ele olha. E Deus diz assim: conta as estrelas se você pode contar. E ele começa 1, 2, 10, 200 mil. E vai contando, e contando, e contando. E aí Deus disse para ele: conta ela, você pode contar, continua. E ele vai contando e contando. E o Senhor disse assim: assim será a sua descendência. Aleluia. Não tem nada acabado, meu filho. Não tem nada acabado na tua vida. Eu não disse que não vou fazer. Eu não disse que não vou cumprir palavra. Não vai ficar para o servo aí como você está dizendo, porque eu tenho uma geração para você. Eu tenho uma geração para construir você. Eu não te chamei à toa. Eu te chamei para realizar na tua vida. Eu te chamei para uma renúncia e você aceitou a renúncia. Eu te chamei para uma mudança de caráter e você aceitou essa mudança de caráter. Eu te mandei sonhar e você sonhou e eu gerei em você. Então eu sou Deus para realizar na tua vida. Assim será a tua descendência. Aleluia. Assim será a tua vida. E a palavra diz que Abraão, então, ele se rendeu diante do Senhor. Ele creu no Senhor. Ele acreditou na palavra do Senhor. E o Senhor atribuiu a ele. A palavra diz: o Senhor atribuiu a ele tudo isso como justiça. Deus atribuiu na vida dele. Passou um tempinho. Abraão está lá na tenda dele. Abraão está lá com o povo dele. Aí o anjo do Senhor chega e visita Abraão. E o anjo do Senhor diz assim: ô Abraão, o Senhor me mandou aqui. E ele mandou uma mensagem para você. E Sara, ó, atrás da tenda. Não é da agora. As mulheres ficam lá atrás da porta, ó. Lá de trás. Ouvindo. O que veio falar com meu marido? O que está falando com meu marido? Lá de trás, ó. As mulheres já ficam ouvindo, ó. O Senhor mandou dizer para você que o dia da bênção chegou. Que o dia da promessa chegou. Que o dia de realizar o seu sonho chegou. Sara já está grávida. Sara lá atrás da tenda riu, sorriu. Eu, meu velho com 100, eu com 90. Ela riu. E o anjo disse assim: ela está rindo ainda, hein? Mas é realidade. Irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo na vida daquele que crê, que o anjo, esse mesmo anjo vai te visitar. Eu profetizo no nome de Jesus que esse mesmo anjo vai entrar na tua casa. Vai entrar na tua casa e vai dizer: filho, filha, chegou o dia, chegou a hora da minha promessa ser cumprido na tua vida. Chegou o dia deste sonho que está dentro de você. Chegou a hora de acontecer na tua vida. Alguém vai rir. Alguém vai rir da palavra, alguém vai rir do anjo, alguém vai vir rir da palavra direcionada para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, mas não tem problema não, porque o que Deus faz, meu irmão, é real. Quando Deus cumpre um sonho na tua vida, é para alegria mesmo, é para prazer mesmo. Você vai lembrar dessas palavras nessa noite. Quando aquele maior sonho do teu coração estiver sendo realizado. Não importa o que está prendendo. Não importa o tempo. Mas esse mesmo anjo vai entrar na tua vida, vai entrar na tua casa, se você crer, e vai dizer: ó,
É a hora. É o momento. Amém. Sara concedeu um filho. Abraão com 100 anos, ela com 90. Agora eles estavam com Isaac na mão. Filho da promessa. Isaac se tornou a alegria central de Abraão. A alegria do coração de Abraão. O prazer do coração de Abraão. Tudo no coração de Abraão. Sabe, irmãos, quando às vezes Deus realiza e Deus traz o Isaac na nossa vida. Quando Deus concede o Isaac na nossa vida, esse Isaac torna tudo. Essa bênção torna tudo. Sabe, especial. Quando Deus traz aquela grande bênção na tua vida, quando Deus realiza e você fica ali maravilhado. Até aqui para Abraão, o sonho, a promessa de Deus já estava cumprida. Aleluia, Deus, o Senhor já cumpriu tudo. O Senhor já me deu Isaac, que beleza, que maravilha. Mas a promessa de Deus para Abraão era muito maior. E além, a promessa de Deus para Abraão não era só lhe dar um filho. Até aqui, nesse momento, Deus tinha lhe dado um filho. Mas Deus disse assim, olha, mas eu quero multidões. Eu quero multidões. Abraão, o seu sonho é ter um filho. E eu estou aqui para realizar o sonho e para te dar um filho. Mas através desse filho, através desse milagre, desta bênção, eu também tenho um sonho de multidões. Eu quero que a bênção que eu te dei também gere multidões. Gente, entenda o que Deus faz em mim, o que Deus faz em você. Por isso que Ele chama para a presença dEle. Por isso que Ele chama para a casa dEle. Porque o que Deus faz em mim, a prosperidade que Deus traz na minha vida e na tua vida, o que Deus realiza em mim, meu irmão, não é só para o meu prazer, não é só para o seu prazer, mas é para que gere multidões. Para que você ajude a gerar multidões. Para que você ajude a gerar vidas. Prosperidade de Deus, bênção de Deus na nossa vida, não é só para o nosso prazer próprio, mas é para gerar multidões. Você tem o filho agora, mas a minha promessa é te dar o filho e gerar multidões. Mas para saber se Abraão estava pronto para o propósito de Deus, para a totalidade do que Deus tinha para ele, do que Deus queria construir na vida dele, Abraão precisava ser testado. Irmão, Deus realiza na nossa vida, Deus nos prospera, Deus traz coisas grandes, Deus realiza os sonhos, mas Ele vai te testar. Ele vai testar a sua fé. A fé de Abraão precisou ser testada, Ele vai testar a sua fidelidade. A fidelidade dele foi testada, a obediência dele foi testada, a sua honra e generosidade foi testada. Então, quantas vezes nós queremos a bênção de Deus apenas por nossos sonhos? Eu estou olhando só para os meus sonhos. Eu estou olhando só aqui, só o que Deus está trazendo para mim. Mas Deus nos prova para entender que eu não tenho que olhar só para mim, eu tenho que olhar para o reino. Eu tenho que olhar para o reino. Eu tenho que ter generosidade com o reino. Eu tenho que saber aplicar no reino. Deus diz assim, Abraão, você vai me provar se você está pronto para isso. Pega esse Isaac, pega o seu Isaac, pega o que eu te dei, você vai subir lá no Monte Moriá e você vai sacrificar o Isaac em amor a mim. Você vai sacrificar o seu filho em amor a mim. Em outras palavras, Deus diz assim, você vai pegar o Isaac e você vai dividir ele comigo. Eu te honrei, eu te abençoei. Eu realizei o seu sonho, você vai pegar o seu sonho e vai dividir comigo. Esse é o plano de Deus. Deus realiza sonhos, Deus prospera, Deus te dá a bênção,
Mas você precisa ter prazer e alegria em pegar o seu sonho e dividir com Deus. Um dia Deus vai dizer assim, pega o seu sonho e divida no meu reino. Divida comigo. Você está pronto para dividir com Deus? Com o reino de Deus? Estabelecer o reino de Deus na terra? Só prospera, só cresce na visão de Deus. Só é abençoado na visão de Deus quem tem visão de reino. De reino. De estabelecer reino de Deus na terra. Não quero só para mim. Não queira prosperidade só para você. Não quero melhor só para você, mas queira para estabelecer reino. Então vai ser diferente, irmão. Abraão ouviu a Deus. O mais duro que era. Ele pegou Isaac. Ele subiu lá no monte. Quando ele foi subindo, ele disse para o servo, eu e meu filho, pode ficar aqui que eu e meu filho vamos subir, vamos adorar. Ele estava levando para sacrificar, mas ele disse, vamos adorar. Porque no coração dele, se eu dividir o Isaac e oferecer ao Senhor, nós retornaremos. Porque ninguém perde com Deus. Retornaremos a vós. Ele sobe, pai, cadê a lenha, o cutelo? A lenha está aqui, o cutelo está aqui, mas aonde está o sacrifício? O Senhor proverá. Coloca ele lá, amarra, e quando ele vai matar, porque ele ia matar o filho, o anjo do Senhor apareceu. Abraão, não faça tal coisa, Abraão, porque agora eu sei que você me ama, porque você ouviu a minha palavra. Você foi capaz de trazer o Isaac, você foi capaz de trazê-lo e dividir comigo, dividir com o reino. Não faça isso. Tira o seu filho. Tira o seu Isaac. Olha aí o que eu estou provendo para você. Pega o cordeiro. Entenda aqui, gente. Todas as vezes que Deus te pediu Isaac, todas as vezes que Deus disser, tenha fidelidade comigo, seja um dizimista, seja um ofertante, tenha uma fidelidade comigo, haja com generosidade no meu reino. Deus não vai tomar nada de você, Deus não tem intenção de tomar nada de você. Deus tem um cordeiro. Deus tem um cordeiro preparado. E você vai voltar com o seu Isaac. E com a bênção de Deus. Coisas maiores Deus fará. Coisas muito maiores Deus fará. O Senhor diz assim, Abraão, por você ter ouvido a minha voz, por você ter obedecido a minha ordem, a minha voz, eu te abençoarei. Eu estabelecerei na tua vida a minha bênção. Eu tornarei a sua descendência numerosa como as estrelas do céu e as areias da praia do mar. A tua descendência dominará todos os teus inimigos. Nenhum inimigo terá força ou poder contra a sua vida. Contra a nação de Israel. E Abraão, a partir daquele dia, ele se tornou o homem mais próspero da face da terra. O homem mais abençoado da face da terra. A bênção que Deus estabeleceu na vida dele foi para toda a geração. Passou para Isaac, de Isaac para Jacó, de Jacó para José. Porque Abraão entendeu. Ele entendeu o que Deus tinha para ele. A gente precisa entender o plano de Deus e o propósito de Deus. Deus nos chama para uma renúncia. Deus nos chama para andar com Ele, fazer uma renúncia. Deus nos chama para ser tratado. Deus nos chama para sonhar e Ele gerar os sonhos. Mas quando Deus gera os sonhos, não é só para nós. Quando Deus gera coisas grandes na nossa vida, não é só para nós. Eu preciso dividir com o reino de Deus. Eu preciso ser generoso. Ser generoso com o reino, generoso com quem está ao meu redor. Quem é que precisa ao meu redor? Reino de Deus. Nações. Evangelismo, evangelização. Eu não posso ser um egoísta só querendo para mim não. Deus estabelece na minha vida para que eu abençoe reino. Para que eu abençoe evangelização, para que eu abençoe, irmão, o crescimento do reino de Deus na terra. Quem tem visão de estabelecer reino de Deus na terra, cresce.
Quem tem visão de estabelecer o reino de Deus na terra, prospera muito mais. Quantos estão entendendo? Em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, curta, faça o seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida.